gente vai dar início aqui ao nosso último painel do Fórum Transporte Sustentável, porém não menos importante, porque a gente quer trazer para vocês aqui. Lembra quando a gente falou que o Fórum busca inspirar e trazer cases e boas práticas do mercado, né? Então a gente convidou o PLVB, que é o Programa de Logística Verde Brasil, para trazer os seus integrantes aqui, as empresas membros do PLVB, para trazer os seus cases e boas práticas quando a gente fala de caminhos para o Net Zero. Então, quais são as experiências práticas que o PLVB vem trabalhando junto com as transportadoras para chegar no Net Zero? Então, eu queria convidar o professor Márcio D'Agosto, que é o coordenador do programa do PLVB. Professor, por favor, ele que vai tocar os trabalhos aqui junto com os transportadores. Obrigado, Márcio, bem-vindo. Obrigado, pessoal, prazer enorme estar aqui. Rodrigo, muito obrigado. Marcelo Fontana também, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Então, eu vou chamar aqui para compor a mesa aqui de debate da gente por ordem que está aparecendo aqui. Primeiro, o Daniel Toloni, diretor da BT Logística Integrada. Palmas para ele. Pode sentar à vontade aí, Daniel. Em seguida, meu amigo Carlos Ferreira Jomete. Chamo agora o João Marcelo Veras, diretor de operações da Movida. João Marcelo, Movida. Então vamos chamar o Nelson Bortoli, corporativo de frota da Log 20. E meu amigo Guilherme Wilson, gerente de planejamento e controle da CEMOV. João Marcelo, já está por aí? João Marcelo Movida? Não? Bom, então, João Marcelo, quando chegar, a gente inclui ele na conversa, né? Porque a gente tem que cumprir aqui o nosso cronograma. Bom, pessoal, é um prazer enorme, como eu falei para vocês, estar aqui com vocês nesse evento, né? Eu coordeno o Programa de Logística Verde Brasil, né? Todas as empresas que estão aqui com vocês agora nesse momento são empresas membros do Programa de Logística Verde Brasil. Ao longo desse evento de hoje, vocês devem ter visto muitos desafios que nós temos que vencer, né, na questão da sustentabilidade, para transporte de carga, transporte de passageiro, né, logística. Mas a gente agora vai falar de solução. Nós vamos falar de como as empresas membros do PLVB já estão há muito tempo, né, solucionando esse problema da sustentabilidade logística. Eu vou seguir um pouco a ordem, né, de chamada que a gente fez aqui, e eu vou, primeiro de tudo, passar para o Daniel da BT. Né? A gente no PLVB tem todo tipo de solução em transição energética e tecnológica que vocês possam imaginar. Veículo elétrico, veículo a gás, veículo diesel gás, de fábrica, né? Retrofit elétrico, retrofit a gás. Então, assim, o programa ele tem uma grande experiência e eu vou pedir para o Daniel começar contando um pouquinho, né, da experiência que ele tem desse tema. E depois a gente vai escalando para os demais participantes. Daniel, começa aí você. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Sou o Daniel Toloni da empresa BT Logística. Realmente, a nossa empresa ela tem o DNA já nessa parte de transformação, no sentido que há uns 15 anos já, os outros palestrantes aqui falaram sobre isso, que a gente gosta de desenvolver equipamentos, na verdade, para que a gente faça menos viagem e consiga fazer, né, um diferencial para os nossos clientes e de levar mais produto. Com isso a gente consegue também não só a parte de sustentabilidade, mas na redução de custos. Falando dos equipamentos em si, hoje nós estamos investindo bastante na parte de retrofit.
né? Até eu pedi para que eles colocassem, já aproveitando a apresentação da MWM, que esse veículo é um veículo nosso, que a proposta da MWM aí na parte de retrofit, na motorização, é a redução de até 25% de redução de CO2. E esse é um case de sucesso, porque não é uma rota que nós fazemos de São Paulo para o Rio de Janeiro. Nós conseguimos substituir um outro fornecedor, e nesse projeto nós conseguimos reduzir 53% de emissão. Por quê? Nós conseguimos levar mais carga e utilizando a parte, né, da redução de emissão pelo motor de transformar de diesel e transformar ele usando a motorização a gás. Falando do geral dessa transformação em si, foi uma parceria muito bacana. A gente tem um desenvolvimento grande aí e conta bastante com a MWM. Nós usando até dos nossos clientes, né, esse projeto em si, ele participou muito ativamente com a gente. E ele fez com nós conseguimos participar com a MWM até da AgriShow e de apresentar esse veículo lá, né? Então essa parte do retrofit está sendo bem interessante e nós temos que ter uma procura bastante grande. Outra parte do retrofit que nós estamos utilizando, e até a empresa está aqui hoje, chama-se Plugin, que ela faz a parte de retrofit de eletrificação, que nós participamos na segunda-feira, né, professor, sobre um workshop sobre eletrificação também, com o pessoal da EG20, né? Log 20. Eles também apresentaram os cases deles lá. Então, assim, no dia a dia está sendo bastante interessante, está tendo bastante resultado. Os clientes estão nos procurando, estão querendo projetos, assim, então está sendo bastante bacana para nós. Tá. Daniel, vamos lá. Esse daí, caminhão que você está mostrando, é um caminhão que ele foi retrofitado para a GNV, é isso? Isso aí, o motor dele é diesel e ele foi retrofitado. Na verdade, eles fazem a transformação, né, porque o pessoal da MWM já disse, não é um motor convertido, ele foi transformado 100% a gás. Então, ele pode ser feito, esse veículo específico, ele é um Volvo 330 2022. Então, como até, eu acho que o Wagner perguntou aqui, se isso é uma renovação de frota, realmente está sendo uma renovação de frota. Você pode utilizar o caminhão por mais 4, 5 anos sem problema algum. Então você faz essa troca, né? Sim. E aí você consegue ter o mesmo tipo de desempenho operacional que você tinha no caminhão a diesel, atendendo a mesma rota. Como é que é isso? Nesse caso, São Paulo-Rio, ele deu uma redução, vamos dizer assim, um gasto a mais de combustível de em torno de 8%, mas por conta de serra, por conta da utilização em si, depende muito, como o próprio Thiago tinha dito, depende da utilização do veículo, para onde vai, como é feito, temperatura, tudo isso envolve na condição. Mas tudo isso você pode ajustar, obviamente, conhecendo a operação e fazendo o melhor que você puder dentro dessa lógica. Perfeito. Né? Nessa parceria, o que é interessante? O que eles fizeram? Nós fizemos um outro retrofit com dois Volvo também, 0 km. Então eles pegaram fizeram um retrofit, transformaram, e aí pegaram um a diesel e nos mostraram toda a parametrização realmente dos dois que eram idênticas. Então isso nos ajuda a dar confiança no trabalho. Muito bem. Vou passar agora para o Carlos. O Carlos Jomed, ele tem uma experiência, assim, eu diria para vocês, consolidada. Dentro do PLVB, talvez seja a empresa que tem os melhores resultados, a melhor consolidação de dados, tanto com o uso de gás natural veicular em veículo, né, original de fábrica, como também com mistura de biometano, né, que também vocês usam. Carlos, fala um pouquinho aí da experiência de vocês, quanto tempo, como cresceu a frota, o desempenho dos veículos, comparação com o diesel, etc. Boa tarde a todos. Bom, eu sou coordenador de sustentabilidade da Jomed Transportes, conhecida como Jomed Log. Nós iniciamos aí a transição energética da nossa frota, utilizando aí os modelos R410 da Scania, né? Nós entendemos que essa era a melhor boa prática a ser implementada na organização. Também iniciamos esse projeto no trecho Rio-São Paulo, tendo em vista que seria o trecho que fornecia uma melhor estrutura, vamos dizer assim, para poder testar esses veículos. Adquirimos os primeiros veículos, foram 2 unidades na Fenatran de 2015,
2020, né? 2019, aliás, 2020 esses caminhões chegaram e nós iniciamos então o teste, né, com essas duas unidades. De lá para cá, a frota cresceu, hoje nós temos 17 veículos rodando e são projetos dedicados de lotação para clientes específicos que querem realmente essa pegada sustentável dentro da sua organização. Então, assim, a princípio nós pensávamos que daria para rodar com esses veículos livres, somente na frota, rodando para qualquer cliente, mas entendemos que não é assim que funciona, né? Tem que ser um veículo dedicado para quem realmente tem o compromisso com a questão sustentável. Então nós startamos o denominado Projeto Transporte Sustentável. Dentro desse tempo, vou falar desse ano, histórico desse ano, tá? De janeiro a outubro de 2023, com 17 veículos nós conseguimos reduzir aí 370 toneladas de CO2. A ideia é estarmos chegando perto aí das 500 toneladas de redução somente no trecho Rio-São Paulo. O abastecimento é feito misto, ora nós rodamos com o GNV, ora nós rodamos com o biometano, tendo em vista que a disponibilidade do biometano hoje para nós é somente em Piraí, Rio de Janeiro e Macaé. Então nós só temos 2 pontos de abastecimento para poder rodar no trecho. Então eu consigo rodar aí com 70% abastecido com biometano e 30% eu rodo com GNV. Eu abasteço descendo e quando eu carrego um Belfort Roxo, por exemplo, em um dos nossos embarcadores, eu subo, faço a perna todinha de volta utilizando somente o biometano. E isso aí eu vi já, você já tinha me mostrado, dá aí mais ou menos um percentual de biometano no abastecimento total, mais ou menos em torno de quê? Quantos por cento, mais ou menos? 70%. Então, 70% de biometano. Na verdade, a gente acompanhou esse projeto, né? Vocês entraram no PLVB, se não me engano, em 2020, né? 19. E a gente acompanhou o crescimento desse projeto, vocês perceberam, né? Eles começaram com um veículo e foram estruturando, quer dizer, é preciso ter esse cuidado, né? O programa ele existe justamente para ajudar as transportadoras, né, e os embarcadores a entender isso. Uma outra questão importante que ele apresentou para vocês aqui a análise efetivamente das melhores rotas e operações e dos clientes que são escolhidos para isso, né, Carlos? Reforça essa questão que acho que é importante, nessa parceria, esse compromisso. Porque assim, não é só comprar o caminhão e colocar para rodar, tem que ser feita toda uma análise de viabilidade. É um projeto que você vai startar dentro da organização, então você precisa verificar ao longo da rota, ao longo do trecho que você pretende atender, quais são os postos que possuem a infraestrutura para receber este caminhão, porque quando nós startamos esse projeto, nós fizemos todo esse trecho visitando os postos de combustível ao longo do trecho e verificando se tinha uma infraestrutura para receber esses veículos, porque uma coisa é você abastecer um carro de passeio, outra coisa é você colocar uma carreta dentro do teu posto ali, né, no qual você vai demorar ali 1 hora no mínimo para poder abastecer, né, esses 200 metros cúbicos aí de gás. Então, foi feito todo esse estudo, foi feito toda essa análise. Alguns postos falaram, não, aqui nem sonho, nem me para essa carreta aqui, que você vai travar meu posto. Outros já compraram a ideia, né? E foi assim. Então, nós fomos consolidando, fazendo essas parcerias ao longo do trecho e hoje viraram pontos de referência, na realidade, esses postos que começaram conosco lá em 2020. E um outro ponto importante, né? Quando se fala dessa questão de sustentabilidade, eu costumo sempre dizer, você não pode dizer que esse projeto ele é sustentável a partir do momento que só um dos tripés da sustentabilidade está sendo atendido, que é no caso vou deixar de emitir, né? Vou diminuir os meus impactos, mas eu tenho que ter também aí a minha sustentabilidade econômica, e é onde entra essa questão também. Durante todo esse tempo, durante todo esse período, hoje uma média de redução econômica, quando nós deixamos de utilizar ali o óleo diesel, eu tenho sempre em torno aí de 19% a 22% de economia.
quando eu faço a comparação do mesmo trecho rodando com um veículo a diesel. Então, assim, ele é sustentável ambientalmente, ele é sustentável economicamente e também pela questão de silêncio, conforto, socialmente também para o motorista que está ali dirigindo o veículo. Então, assim, eu tenho o tripé da sustentabilidade, eu consigo ter essa equidade do tripé da sustentabilidade através desse projeto que nós startamos dos veículos da Scania. E mais que isso, eu acho que você também podia completar, finalizar falando o seguinte, né? Você tem aí um diferencial de valor que você investe no plantio de árvores. Sim, que é a jornada net zero, quer dizer, você faz completo, né? Você faz o inventário, você aplica a medida de mitigação e depois você faz compensação da parte que você não consegue mitigar. Exatamente, com essa sobra, com esse custo, né, com essa redução na questão do valor, a gente aplica essa redução fazendo aí o plantio de mudas de árvores para compensar ainda as nossas emissões. Então, assim, você consegue fechar todos os lados, você tem uma equidade de todos os lados e garantir que o transporte realmente ele é um transporte sustentável. Isso aí, coração verde de sustentabilidade do PLVB. Vou passar agora a palavra para o Nelson. Nelson, Log20 Nelson é um laboratório, a Log20 é um laboratório vivo, né, de experiência de eletrificação de frota. Tem inclusive aí um slidezinho para mostrar todas as opções que eles têm, né, de veículos elétricos, né, originais de fábrica, protótipo, retrofit, né, de diversos tamanhos e diversos segmentos da cadeia. Nelson, contigo agora. Perfeito. Explora aí. Boa tarde a todos aqui, né? A Log20 ela nasce em 2011 e a partir daí ela veio renovando sua frota, mantendo sua frota atualizada, enfim, mas em 2020 foi que ela iniciou sua jornada dentro da sustentabilidade com os 2 primeiros projetos de equipamento elétrico, né? São os 2 caminhões FNME aqui, né? São 2 protótipos, compramos a ideia junto com a montadora, junto com o nosso cliente, montamos 2 equipamentos, colocamos eles para rodar, estão funcionando hoje. E a partir daí, a Log20 segue uma jornada de eletrificação. Hoje nós estamos muito voltados para a eletricidade, né? Testamos aqui, somos clientes da Vamos, que apresentou aqui recentemente. Temos aí o nosso e-delivery, que fizemos distribuição urbana. Temos hoje o veículo Jack, que é o nosso case de sucesso hoje, é o veículo que nós colocamos em prática. Adquirimos ele, inclusive adquirimos esses caminhões, né? Hoje os veículos elétricos fazem 4%, eles correspondem a 4% da nossa frota total, né? São aí 39 equipamentos elétricos hoje, tanto na movimentação de armazém quanto na movimentação urbana. O nosso projeto está focado de fato na distribuição urbana, que é onde ele melhor se aplica, né? Onde ele é um melhor rendimento, né? Até pelo fato da eletrificação possuir aí a regeneração, o que é muito bom para ele urbanamente, né? Dentro do trânsito urbano. E a partir daí seguimos, né? Conseguimos medir, conseguimos fazer medições comparativos com o equipamento da mesma capacidade volumétrica de propulsão diesel, né? Entendemos que isso é uma demanda que está crescendo dia a dia, ela não volta mais atrás agora, né? A tecnologia, a partir de então, ela vai trazer para nós capacidade, autonomia, são todos esses movimentos que a tecnologia vai trazer para nós e vai ajudar a gente a crescer ainda mais nesse projeto. Temos nesse comparativo que a gente conseguiu fazer, a gente teve também resultados bastante significativos, né? Hoje, gases de efeito estufa a 60% menores, um ganho financeiro também de 40% menores, né? Enfim, quando a gente analisa combustível, até foi citado antes que a maior visão está relacionada ao combustível. Sim, hoje a maior visão realmente está relacionada ao desembolso com o combustível, mas a gente consegue perceber nitidamente os gases de efeito estufa, a diminuição, e também no bolso, claro, é o que movimenta toda a empresa, uma redução também significativa. Mas tem também uma questão, se não me engano, nós estávamos conversando, tivemos aí um workshop muito rico, segunda-feira, lá junto com a Universidade Federal do ABC, né? 8 case studies de caminhão elétrico de diversas empresas, e vocês falavam um pouco também sobre
inclusão, né, de motoristas, né, motoristas mulheres, né, na frota, preocupação social. Acho que é importante você falar também disso, porque a gente está falando de um tripé de sustentabilidade, né? Onde você tem também as questões sociais, além das questões ambientais e econômicas. Perfeito. Hoje não, né? Desde 2019, então, onde nós moldamos o nosso planejamento estratégico, se tornou um valor para nós, pessoas em primeiro lugar, né? Responsabilidade social, pessoas em primeiro lugar, hoje está como os valores da Log20, faz parte do dia a dia da companhia, treinamentos, muito foco em treinamentos também dentro da companhia, e hoje mulheres, hoje não, desde 2018, onde foi a nossa primeira colaboradora, na nossa planta onde nós somos operadores logísticos em Ponta Grossa, mulheres movimentando caretas com 53 toneladas, propulsão diesel, mas hoje nós temos a oportunidade de ter mulheres dirigindo equipamentos elétricos dentro desse projeto aqui em São Paulo, movimentação aí do setor vestuário. É muito bacana ter também colaboradoras hoje operando de igual para igual aí, fazendo valer a pena aí o transporte. É o projeto Mulheres Transportando a Moda, né? Porque nós estamos falando aí do setor vestuário, vestuário, moda feminina, moda masculina, mulheres transportando a moda. Perfeito. Bom, obrigado, Nelson. Eu tenho aqui com a gente hoje um amigo de muito tempo, que é o Guilherme Wilson, né? Um amigo que trabalha conosco. A gente tem uma história aí de trabalho, né? Na área do transporte público, né? Na área do transporte de passageiro por ônibus. É um transporte extremamente sensível, a gente está carregando pessoas, né? E a gente estava conversando antes ali no nosso stand ali do PLVB, sobre a questão de um potencial gigantesco que tem o Brasil, que são os biocombustíveis, né? E eu queria que você falasse um pouco, Guilherme, também da experiência, né? Dessa opção, né, tecnológica dos biocombustíveis, que é uma opção que está na mão, né, que a gente pode usar imediatamente. Vamos lá, meu amigo. Bom, primeiro agradecer a oportunidade. Eu sou do Rio de Janeiro, né? CEMOV é a Federação das Empresas de Ônibus, empresas de mobilidade, maior parte de empresas de ônibus. Então, falo um pouco, né, do ponto de vista dos operadores, né? Temos lá cerca de 16 mil ônibus operando. Nós temos uma experiência grande lá no Rio de Janeiro com tecnologias alternativas, combustíveis e tecnologias alternativas. Eu estou há pelo menos 20 anos lá, e eu acredito que nós, junto até com a universidade, nós testamos e temos testado todas as alternativas possíveis e viáveis, né, nesse período, e publicamos em 2014 para as Olimpíadas um documento que está disponível, que foi chamado de matriz energética do transporte público, né, com uma análise comparativa de todas as tecnologias do ponto de vista de emissão, poluentes locais e globais, e principalmente análise de custo, CAPEX e OPEX, quer dizer, o que é bom em cada coisa e quanto custa para pagar a conta, né? E quem é que consegue, quais tecnologias conseguem também ter um payback, e a gente viu que a maior parte delas ainda não consegue, né? E de 5 anos para cá, ou menos, nós temos visto o tema da eletromobilidade, né? Chegou e nós não temos como não participar do debate. O que eu comentei com o professor Augusto hoje, e me parece ser uma coisa sensível, é que nos debates de tecnologias alternativas no Brasil, em especial, eu tenho visto cada vez menos o debate no sentido de apresentar a gigantesca vocação que o Brasil tem para biocombustíveis. Nós lançamos, na década de 80, o maior programa de etanol do mundo, Itaí, né? Era chamado Proálcool, e hoje é uma realidade. Até achei muito barato o preço do etanol aqui em São Paulo, bem mais barato que no Rio de Janeiro. Eu percebi também, fui fazendo a conta dos postos. Eu não sei porquê. A gente no Rio tá ruim, né? Tá mal das pernas. E o Brasil tem capacidade de abastecer praticamente com etanol, teria capacidade de abastecer a frota toda de veículos. Nós temos uma tecnologia flex, nós temos e damos um show no
que diz respeito a biocombustível em ciclo Otto, veículos leves. Né? Nós lançamos na década de 2000 um programa de produção e uso de biodiesel. Nós tivemos sucesso enorme, nós temos hoje 12% de biodiesel na mistura. A indústria tem capacidade hoje para produzir o dobro disso e nós não temos tido condições de avançar nessa mistura por questões de qualidade. Fala-se que não se pode ter mais biodiesel do que o que nós temos hoje, porque você tem problemas de contaminação e de uso na máquina. E nós temos percebido que essa é uma conversa que nós precisamos aprofundar, porque a indústria de biocombustível no Brasil tanto tem condição de melhorar a qualidade, quanto nós temos condições de controlar e ampliar essa mistura. Além do biodiesel, nós temos outros combustíveis verdes que nós poderíamos implementar com programas nacionais, e aqui fica esse meu incômodo, no sentido de que nós muitas das vezes estamos debatendo alternativas tecnológicas, mas essas alternativas não estão sendo trazidas e governadas assim de cima para baixo, né? Então nós temos iniciativas pontuais da indústria, temos iniciativas pontuais de operadores, transportadores, e eu acredito que as soluções mais definitivas elas vêm de planejamento energético e estratégico nacional. Então temos mais tempo aí para falar, mas eu acredito muito nos biocombustíveis em substituição ao diesel, acredito muito no Euro 6, que entrou esse ano, é uma tecnologia fantástica que nós não estamos nem vendo ser comentada nos fóruns, né? Não se fala de Euro 6, por quê? Porque o combustível que se usa ali é diesel, mas poderia ser um biocombustível. Então, um pouquinho da provocação, né? Eu acho que o caminho passa pelos biocombustíveis no Brasil, eu não tenho dúvida que a nossa vocação é essa. E você pensa biocombustível, você pensa também biogás, talvez, em algum segmento? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, o que o Brasil pode produzir de biocombustível, nenhum outro país do mundo pode. O Brasil tem condição de produzir biogás, isso aí outros países também têm, né, a partir de resíduos sólidos. É absurda a capacidade do Brasil de produzir biogás, esse biogás poderia estar sendo usado também em transporte pesado, né? E nós estamos ouvindo falar agora um pouco, isso é um pouco mais à frente, de hidrogênio. O Brasil talvez seja um dos países mais vocacionados a produzir hidrogênio verde do mundo, a partir de geração eólica. Isso é um outro aspecto que também precisa nascer a nível federal. Então nós podemos, estamos vocacionados a ser o país da energia renovável, mas nós precisamos de programas nacionais, né? Para que isso possa começar a chegar, né, de uma forma mais fácil, porque é muito custoso. Nós estamos no Rio de Janeiro há 20 anos testando, usando, e a gente testou gás, e a gente testou biodiesel, testamos diesel de cana, e testamos HVO, e testamos ônibus híbrido, testamos ônibus elétrico, testamos todas as... Agora, na hora de dar sustentabilidade, manter isso no longo prazo, a gente vê a dificuldade, porque não tem programa, né? Mas está aí, biodiesel, etanol, tem muita coisa que já deu certo. Lá no Rio, de fato, o Guilherme deu esse testemunho aí, a gente testou tudo, né? Todas as tecnologias. Para ônibus, a gente testou todas as tecnologias, né? Então a gente ainda tem um tempo aqui de mais uma rodada. Eu vou devolver agora a palavra para o Daniel, mais uma vez, para que ele complemente um pouco, né, a experiência que ele falou um pouco da experiência do retrofit, né, tanto do gás. Alguma coisa, Daniel, pensando em retrofit elétrico, alguma outra ação que você tinha me falado importante para veículo pesado, que é esse projeto especial que vocês têm aí de redução de peso de veículo, que atende aí um segmento importante de cargas, né, do setor primário. Me fala um pouquinho aí, brevemente, aí dessas iniciativas também. Legal. Ouvindo os parceiros aqui e falando sobre o projeto elétrico, como eu disse, sobre o nosso parceiro no retrofit, a Plugin, nós estamos desenvolvendo um projeto no sentido de conseguir transportar um veículo elétrico e de pesado, mas sem plugar ele na energia, né? Na energia realmente, eu digo, brinco com ele, de colocar na tomada.
Eles desenvolveram a tecnologia com um bunker e com placas fotovoltaicas. A gente conseguia armazenar realmente a energia e aí 1 ou 2 vezes durante o dia conseguia abastecer o caminhão desta forma. Então realmente esse é o caminho, vamos dizer assim, do net zero realmente. Eu sempre brinco com eles, cara, não quero plugar o caminhão na tomada, não é isso. Então nós estamos desenvolvendo, está caminhando e tenho certeza que vai ser um caso aí de sucesso. O outro caso que nós falamos de caminhão pesado, nós desenvolvemos para um cliente, realmente até um dos outros palestrantes aqui disse sobre que o diesel não vai acabar e a gente sabe que não é simples assim para você mudar o combustível, acabou, não vai ter, não, vai continuar tendo diesel e a gente precisa achar solução também para isso. Então nós desenvolvemos para um cliente um bitrem, onde nós conseguimos transportar 52 toneladas de carga líquida. Em que sentido? Tirando o peso do equipamento, como eu esqueci o nome do palestrante que falou dos vagões de trem aqui, é isso, tirando o peso, aumentando a capacidade de carga do equipamento para que a gente consiga levar mais material para o cliente. Então também está sendo um caso bem interessante e deu certo, já está rodando há 2 anos isso. Isso aí, quer dizer, na verdade, assim, vocês percebem, né? Tem ações complementares que devem ser feitas. A gente normalmente não vai optar por uma ação isolada, vai optar por um conjunto de ações que dão benefícios compartilhados, né? Então, isso o programa também ajuda bastante. Carlos, agora complementa aí a tua fala, né, da tua experiência com o GNV, falando um pouquinho do futuro. Como é que vocês estão pensando trabalhar, se tem alguma ideia de introduzir alguma outra tecnologia, alguma outra ação, né? Como é que vocês estão olhando as opções para os diferentes segmentos lá da Geomed? Sim, com base nas características da nossa operação, que são operações de transferência, né, a longas distâncias, a nossa visão hoje realmente é focar no biometano. Né? Então o foco realmente, acho que a menina dos olhos aí é o biometano. Porém, o grande gargalo que nós temos hoje ainda é a disponibilidade desse gás na rede. Né? Então, assim, dependemos mais de infraestrutura externa, né, do que ações internas nossas. Então, a ideia é o quê? Se tem esse gás disponibilizado aí no corredor trecho Rio-São Paulo, a partir do momento que nós tivermos esse gás disponibilizado, aí sim nós vamos conseguir estar atingindo aí a questão realmente do net zero e o nosso compromisso. A Geomed, ela faz parte do Pacto Global da ONU, né? Ela está bem inserida aí dentro dessa responsabilidade. Nós temos aí os compromissos com o Pacto Global, fazemos parte aí também do Ambição Net Zero aí, né? E temos aí as nossas metas para poder atingir até 2050. Porém, nós dependemos mais da infraestrutura externa do que propriamente dito a estrutura interna da Geomed. Então, papel de casa nós estamos fazendo, que é a compra do equipamento, fora outros projetos de sustentabilidade dentro de casa, como destinação de resíduos, coleta de água de chuva, né, tratamento de água e reuso de água, né? Agora vamos estar investindo na questão das placas voltaicas também, produzir a nossa própria energia na nossa matriz e na nossa filial do Espírito Santo. Então a parte do papel de casa, a lição de casa nós temos feito. E deixo aqui, né, essa ressalva, que o grande gargalo hoje realmente aí, o grande entrave, é a disponibilidade desse gás na rede, para que nós possamos obter resultados mais significativos aí na questão das reduções e diminuição dos impactos. Então, para ajudar um pouco, né, nessa abordagem, já vou adiantar para você o seguinte. Bom, a Congás já é membro do PLVB, então o Anderson estava aí hoje, a gente já conversou, eles já estão bem interessados em ver o que podem fazer. Não sei efetivamente qual o alcance deles no caso do biometano, mas pelo menos do GNV, né? E nesse corredor que você faz, que é Rio-São Paulo, né? Eles estão juntos com a gente. Como a Congás entrou, né? Logo assim que eles entraram, a Naturgy
que é a distribuidora do Rio, foi lá me procurar. Falei, com gasto no programa, falei, tá, o que vocês estão esperando para entrar? Não, vamos entrar também. Então a gente vai ter com gasto também na Turge junto da gente. Quer dizer, vamos ter uma articulação, uma conversa mais direta, mais próxima de alguém que pode melhorar, né, a disponibilidade de gás e a infraestrutura. Então, 2024 está bastante promissor. Nelson, você falou bastante da distribuição urbana, né? Talvez você queira complementar alguma coisa ou falar um pouco também das ações de longa distância, transferência aí da Log20, que você gostaria. Perfeito. Ainda complementando a questão, né, da distribuição urbana, hoje a gente entende que a Log20 ela tem experiência nesse ramo. A distribuição urbana está dentro da base onde a Log20 tem conhecimento, né? Fechando isso, na verdade, nós temos equipamentos disponíveis para atender esse mercado, temos conhecimento, mas agora na transferência, coisa que nós não temos conhecimento de outros tipos de combustível, na verdade, né? A Log20 não fez testes com outros tipos de combustível, mas a transferência a gente entende que ela está bem próxima, né? Hoje, até citei no começo, a gente entende que a tecnologia que estão vindo embarcados nesses equipamentos vai permitir com que a gente consiga uma transferência. A gente vai conseguir fazer uma transferência aí 400, 500, 600 quilômetros rapidamente com grandes portes de produto, com grandes volumes de produto. Isso é uma expectativa que a gente tem, uma expectativa que a Log20 também tem, e o investimento estará também voltado para isso, porque hoje nós temos transporte de curta, média e longa. E talvez porque não abranger todos esses espaços com a eletrificação ou com o biocombustível, e que também é importantíssimo para nós. Eu só queria até complementar, na verdade, a nossa percepção sobre o retrofit. A Log20 entende isso como um mercado bem próximo, uma coisa que ela é algo que vem de bom para nós, porque nós temos esse aproveitamento de um equipamento que, na verdade, não tem mais função para nós, aonde toda a parte de trem de força, que é o que prejudica o nosso ambiente, é o que traz esse desconforto na questão ambiental, é totalmente renovado, né? E aí sim, ontem mesmo nós tivemos, na segunda-feira nós tivemos o nosso evento lá do PLVB, focado em eletrificação, né? Já temos vários contatos já referente a empresas que produzem isso, que disponibilizam isso no mercado. E assim, as possibilidades já são muitas. Tanto para transformação para elétrico, como para transformação para biocombustível. Elas são muitas e eu acho que está aí o nosso futuro bem próximo. E o maior disso é um equipamento que não está mais servindo para ti, para a empresa, e você renova ele. Você coloca e você prolonga ele para mais 10 anos, você leva ele para mais 8, 10 anos, enfim. E essa renovação também, ela além de prolongar a vida útil desse equipamento, que até então depreciado, ela pode ser renovada novamente. Então se tornou assim, é um produto que a curto prazo vai estar no nosso dia a dia, com certeza. Uma extensão de vida, né, que você está dando ali para aquele equipamento, quer dizer, você consegue, digamos assim, ter uma curva, né, de vida útil econômica ampliada, né, com alguns investimentos intermediários. Justamente, você adiciona aí ao teu ativo um valor, você movimenta também você movimenta o teu ativo, você beneficia o teu ativo, você melhora o teu ativo e não tem talvez um desembolso tão grande com equipamento novo, totalmente eletrificado ou totalmente com a tecnologia sustentável que vier. E esses caminhões elétricos que você falou, na infraestrutura de distribuição, garagem, etc., algum cuidado especial? Como é que é esse tratamento? Porque vocês têm uma frota significativa, né, com carregador, etc. Hoje, Márcio, até a Log20 ela passou por 2 momentos, né? Ela passou pela primeira fase, que foi uma fase de aprendizado, né? Uma fase de aprendizado.
foi a fase de ligar 4 equipamentos na tomada e cair energia do CDD. Foi mais ou menos esse é o ponto, né? Então, ao mesmo tempo, hoje, muito mais estruturada, conseguindo fazer comparativos também com equipamento propulsão diesel. Hoje a gente entende que a gente está estruturado. Então, hoje, quando a gente cria uma parceria, como a última que nós tivemos aqui assim com a Riachuelo, enfim, ela foi um projeto estruturado. Então, nós temos a condição de raio diário de distância percorrida. Hoje nós estamos inseridos num trânsito urbano que é bom para o caminhão elétrico. Hoje nós temos estrutura de postos de carregamento dentro do CDD, o que também beneficia o nosso projeto, né, que dá sucesso e sustentabilidade ao nosso projeto. E ainda falta alguma coisinha, falta aquela pequena parte, né? Não reduzimos 100% os gases em função de buscar energia na rede pública, né? Na rede... A gente viu até isso no case lá, né? Isso mesmo, quando isso nós vimos no case. Trouxe, a gente conversou um pouco sobre isso. É o que está faltando hoje para esse projeto se tornar totalmente sustentável, é estar buscando energia verde agora para neutralizar ainda mais essa quantidade gerada pelos equipamentos elétricos. Legal, muito bem, isso aí, grandes experiências. Agora vou voltar para o meu amigo Guilherme. Guilherme, queria aproveitar um pouco o teu conhecimento, né, que é rico bastante. No transporte público urbano, a gente tem, indubitavelmente, aumentado os quilômetros de linhas de BRT, né, veículos de grande capacidade. E aí, nesse caso, por exemplo, eu vejo efetivamente que isso seria uma ótima opção para a gente usar justamente um volume maior de biocombustível, como você falou, né? Um ônibus. O que você me fala sobre isso? Qual é a tua percepção sobre isso, né? Ligar o que nós lá na engenharia de transporte chamamos de qualificação do transporte urbano, né? Você está qualificando o transporte, está fazendo o transporte basicamente mais rápido, né? Com mais conforto para o usuário, tentando atrair usuários, e aí usando uma fonte de energia adequada para aquele porte de veículo, né, que a gente tem. Sim. Antes de responder a sua pergunta, vou fazer só uma provocação com alguns números, porque isso é impactante. O setor de transporte por ônibus no Brasil deve ter cerca de 100 mil ônibus hoje. O transporte público urbano, estou falando do rodoviário, que aí você tem mais, 100 mil ônibus. E nós consumimos de 3 a 4 bilhões de litros de diesel do Brasil com essa frota. E o Brasil consome no total 65 bilhões de litros ano. Então nós estamos vendo que o transporte por ônibus consome cerca de 5% do que o Brasil precisa de diesel. O Brasil está aí no Acordo de Paris, nós estamos falando de reduzir 50% das emissões que emitimos em 2005, onde nós tínhamos talvez 40 bilhões de litros de diesel, então nós vamos ter uma meta de consumir, proporcionalmente emitir o que emitimos, cerca de 20 bilhões de litros, mas em 2050 nós vamos estar consumindo 150 bilhões de litros, sendo que eu teria que estar emitindo 20. Então nós temos 130 bilhões de litros para deixar ou de consumir ou botar outra coisa. Eu faço a provocação, o que nós conseguimos botar no lugar de 130 bilhões de litros ano de diesel em 2050, ou até 2050? Porque quando a gente olha a meta nacional, Brasil, esse é o desafio. Quando a gente traz para o transporte público urbano, a gente vê que eletrificação de 100% da frota vai tocar em 2050 em apenas 2,5% do problema. Então, voltando agora à tua pergunta. Não, excelente, cara. Eu acho que essa macrovisão tem que ser apresentada. É importante. Então, eu acho assim, eu não tenho dúvida que biocombustíveis é a vocação do Brasil. Nós temos que, de alguma maneira, reinventar nossos programas de biocombustíveis, por causa da vocação, né? E por causa da dificuldade continental, né? O país é um país muito grande, territorial, de nós termos gás em todos os lugares, de nós termos como, com eletricidade, transportar os caminhões no Brasil todo. Então, assim,
nós temos que ter o tamanho certo da eletricidade, o tamanho certo do ciclo Otto a gás. Eu acredito que esses retrofits são com ciclo Otto, né? O gás natural hoje tem rodado em ciclo Otto, então você tem aí todas as alternativas para as cidades. No tema do BRT, eu acho que nós temos sim, o sistema precisa ser racionalizado, nós temos na reestruturação do sistema das cidades uma oportunidade muito grande de fazer com muita eficiência. Tá? Os elétricos eu acho que são uma boa vocação, eles têm uma boa vocação em corredores, por causa da velocidade operacional, a eficiência de veículos elétricos em corredores, por causa da regeneração da bateria, você consegue ter velocidades de 40, 50 km até, e você freia, e você devolve aquilo, são uma opção excelente. E veículos a gás, o veículo a gás natural em ciclo Otto, rodando em velocidades operacionais mais altas, dão ao veículo uma eficiência muito maior do que o trânsito anda e para, e aí o ciclo Otto não tem muita eficiência comparado ao diesel, mas em rotas um pouco mais. Eu acho que está aí o caminhão da Scania que prova isso, que os resultados são muito bons, porque você tem velocidade operacional, né? Então, assim, não tirar o foco dos biocombustíveis. Eu tenho visto o Brasil tirar um pouco o foco, por isso que eu estou fazendo essa... Não, entendi. E o que você me falou agora também me deu uma luz melhor aqui para o BRT, porque você me disse o seguinte, que o BRT, né, ao estruturar, né, ao qualificar o sistema de transporte por ônibus, oferecendo para o transporte coletivo, né, uma via de maior velocidade, oferecendo para o usuário, para o passageiro, um melhor nível de serviço, você ainda assim pode explorar diferentes alternativas de fonte de energia, né? Foi o que você me falou agora. Ontem, por exemplo, a gente estava aplicando um treinamento, o professor Lino estava comigo lá na Federal da ABC, e uma das boas práticas que a gente tem no PLVB, uma daquelas 22 boas práticas é a redução da velocidade do veículo, né? E aí, lá na academia, né, a garotada toda disse, não, a redução da velocidade, o que é isso? A redução é a forma que a gente fala, na verdade não é a redução, é adequar a velocidade à melhor curva. E aí eu mostrei aquela curva que você usou muito, né, para justificar a melhoria que você tem ao botar ao BRT numa via segregada, que ele consegue chegar lá a 40 km por hora, 30 km por hora, em comparação com aqui em São Paulo, para chegar aqui. Na segunda-feira a gente fez 15 km por hora. Eu vim de São Bernardo para cá, a distância demorou quase 2 horas, então fiz a conta, 15 km por hora de tráfego, né? Então você vê como é que melhora. Acabamos de receber aqui a informação de que acabou, né? Eu acho que foi um painel extremamente rico, né? Daniel, quer complementar alguma coisa, só para fechar? Professor, na verdade é assim, eu quero dar os parabéns ao PLVB, primeiro pelo trabalho que está desenvolvendo e essa união que está conseguindo fazer entre realmente o embarcador e o transportador. O Carlos tocou em 2 pontos, o nosso colega também, que aí é uma provocação que eu trago aqui. Nós, transportadores. Então são 2 situações que ele trouxe, uma falando, né, dessa estrutura de gás, de eletricidade, para que você possa fazer um transporte mais limpo, mais sustentável. Isso é uma coisa que não depende da gente. E é o segundo ponto que eu falo que é o que o PLVB está fazendo do trabalho, que a gente precisa do embarcador. A gente precisa viabilizar os projetos que não são simples, não são baratos, né? Para que a gente quer fazer, estamos fazendo isso. Mas a gente precisa de parceiros, realmente. Foi usado bastante esse termo na segunda-feira dos próprios embarcadores, falando, pô, eu quero, né, fornecedor parceiro. E nós também, como transportadores, nós queremos embarcadores que sejam parceiros para que a gente consiga realmente viabilizar projetos onde que curto, em médio, longo prazo, que a gente consiga trazer a redução, porque nós queremos investir nisso, nós queremos fazer um transporte diferente, sustentável, aplicar, desenvolver o ESG não só nas nossas empresas, mas nos embarcadores, mas eles têm que estar junto com a gente. Então essa é a provocação que eu tenho para todos. Isso a gente vai fazer. Carlos. Não, isso aí. Feliz de poder estar trazendo aqui os nossos resultados, mostrar que existe vimos aqui hoje o dia todo aí, N possibilidades de
que está trazendo aí a redução, né, das emissões de CO2, mas volta a frisar, né? Precisamos aí realmente de uma infraestrutura para podermos alavancar os nossos projetos e obtermos aí resultados mais significativos, e reafirmando aqui, né, que os nossos parceiros nos dê a mão também e nos ajude aí a fazer a coisa acontecer, né? Nelson. Vou me tornar repetitivo, então, né? Eu acho que a parceria é o que constrói isso, né? É ela que nos dá subsídio para que a gente consiga apostar nesse projeto. Em qualquer uma das eletrificações, se for elétrico, biocombustível, enfim, nós precisamos desse suporte, né? Precisamos de um projeto, precisamos de um desafio e precisamos de um apoio, né? Nós não conseguimos atender o nosso cliente se ele nos permitir também algumas coisas. Mas, finalizando então, obrigado Márcio, obrigado Alino. A Log 20 se sente muito feliz, enfim, em poder participar desse projeto. Muitas ações foram tomadas sem ter a noção, sem ter a consciência de que a gente já estava fazendo, já estávamos inseridos na sustentabilidade. O que muitas empresas fazem, muitos fazem muito, mas não anotam, não referenciam e não trazem para si a sustentabilidade, né? Então, a partir do momento que entramos na PLVB, olhamos isso de uma forma diferente. Já estamos há 2 anos já, renovamos novamente agora o nosso requerimento e fizemos parte sim com muito orgulho. Obrigado, gente. Obrigado até os colegas também. Eu que agradeço. Guilherme, mas além do parceiro empresa, precisa do governo, né? Nós estamos sempre com eles, né? Transporte público o tempo todo ali. Não, eu acho que o nosso entusiasmo temos uma indústria automobilística na melhor do mundo, né? Nós temos o melhor agronegócio do mundo, temos a melhor matriz energética do mundo, temos os melhores programas, então assim, e uma diversidade enorme para poder buscar esse objetivo de net zero, tudo, né? Então assim, continuar trabalhando e dependendo do poder concedente, né? Principalmente energia. Não dá para falar de energia no Brasil se não vier do federal, né? Porque é ali que... Então, a gente segue batalhando. Muito obrigado. Tamo junto. Vou devolver a palavra para o Rodrigo. Rodrigão. Professor Márcio, obrigado ao Daniel, ao Carlos, ao Nelson, ao Guilherme. Vou pedir para vocês ficarem 1 minutinho aqui a mais. Primeiro, uma salva de palmas para eles, pessoal. Obrigado para quem ficou até o final, obrigado mesmo. Queria convidar o Marcelo para vir para o palco, Marcelo, para a gente fazer o encerramento aqui do fórum. Agradecer, Marcelo também deixar as palavras finais dele. Pessoal, da minha parte, só agradecer a presença de vocês, agradecer aos patrocinadores, a turma que acredita aqui no projeto e que realmente contribui para o desenvolvimento do ESG e das práticas sustentáveis. Peraí que a gente vai sair nessa foto também, peraí que nós vamos sair nessa foto. Mas da minha parte é isso, os vídeos estarão disponíveis no YouTube, a gente vai liberar para vocês, colocar nas redes sociais e já fica o convite para vocês acompanharem aqui as iniciativas do fórum, o que a gente vai preparar para o ano que vem. Marcelo, sua despedida aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo, né? Um agradecimento ao Fred, que passou o dia aqui conosco, o Wagner, né? Nosso parceiro, o Wagner da Nets. Um agradecimento não só aos patrocinadores, a todas as entidades que nos apoiaram, a quem esteve conosco aqui assistindo o fórum, né, nessa quarta-feira. E eu acho que vale ressaltar o seguinte, essa quinta edição nós tivemos um conteúdo muito mais completo, né, do ponto de vista de modais. A gente teve entidades aqui como a CNT, que é a principal entidade do setor de transporte, representa todos os modais, é a Confederação Nacional de Transporte. A gente teve o diretor técnico da Anfávia, o Henry, o Gabor do Sindipeças e uma série de fabricantes, né, e transportadores e especialistas. Eu acho que está muito claro que o que a gente decidiu lá atrás, em 2021, Rodrigo, de mergulhar de cabeça nessa proposta do Fórum de ESG, de sustentabilidade, a gente está no caminho certo.
O conteúdo de hoje realmente foi o mais rico de todos, das 5 edições do fórum. E o ano que vem a gente já tem programado a 6ª edição na Latibus, dentro da Latibus, e a 7ª na Fenatran. E o Rodrigo já estava me provocando aqui para que no primeiro semestre a gente faça algumas ações online. Então, assim, contem conosco, todo esse conteúdo vai estar disponível. Acho que um ponto importante também é que a gente está construindo um acervo de informações, né? Tudo que a gente fez desde 21 até aqui, tudo está disponível, né, para as pessoas assistirem e ouvirem, né, porque passaram muitos speakers de primeiríssima linha no fórum, né? Desde o começo, realmente a gente tem primado aí pelo conteúdo, né? Levado muito a sério essa questão do conteúdo. Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigado, né? A gente tem muita estrada aí pela frente, e esse fórum aqui realmente eu acho que pegou, e a gente ocupou um espaço super importante, né? E a gente fica satisfeito porque esse tema, professor, né, não tem como, tem que mergulhar de cabeça assim, levar a sério, e eu acho que todo mundo está muito claro, está todo mundo consciente, né, em relação à sustentabilidade, a cuidar melhor do nosso planeta, e sobretudo os empresários. A gente vê o grau de maturidade como eles estão levando esse assunto, toda a indústria. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado a todos, e a gente se vê em 2024. Thank you.